Turma, vamos trocar uma ideia sobre isso aqui? A gente fala muito sobre Bitcoin, a gente fala muito sobre especulação, a gente fala muito sobre preço, a gente fala muito sobre tudo, né? Mas, uma coisa que pouca gente fala, turma, uma coisinha que pouca gente fala, é sobre a capacidade do Bitcoin de gerar segurança ao seu investidor, barra detentor, barra holder, chame aí como quiser, né? E aí, o Mrs. versus Cerise postou essa foto aqui e eu queria trocar uma ideia com vocês, queria fazer uma discussão com vocês sobre esse tema, né? Então ele posta uma foto aqui, obviamente é um meme, né? Obviamente é um meme, o cara tá com cartaz dizendo o seguinte: quem está garantido no mundo fiat não tem incentivo para aprender sobre Bitcoin. E isso aqui é uma verdade. Por exemplo, estive em El Salvador agora esses dias. A galera de grana, tirando os bitcoiners que estavam lá, né? Mas a galera de grana não tá preocupada com Bitcoin. Quem que tava usando o Bitcoin? Onde a gente via a plaquinha aceito Bitcoin? Em El Zonte, que, cara, é um vilarejo muito humilde, muito pobre. Lá os caras usam Bitcoin. Por quê? Porque é o desbancarizado que se preocupa em ter uma conta corrente. No caso, o Bitcoin, obviamente, não é uma conta corrente, mas a gente faz essa analogia. Por quê? Porque o banco não chega lá naquele cidadão, na Dona Maria lá de El Salvador, ele não chega. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Um cara na Faria Lima, ele tá preocupado em estar ou não desbancarizado? Claro que não, cara. Ele tem um cartão de crédito sem limite. Ele tem um cartão de crédito internacional. Ele ganha 30, 40 pau por mês. Você acha que ele tá preocupado em garantir a sua soberania financeira através do Bitcoin? Para ele nem existe essa possibilidade de não ter uma conta corrente, não ter um banco, não ter um gerente, não ter uma corretora que guarde o dinheiro dele. Nem passa na cabeça dele. Por quê? Porque a cabeça dele tá preocupada com outras coisas. Agora, a Dona Maria, que tá com o nome sujo, ou às vezes tá com o nome limpo, mas o banco não quer chegar nessa Dona Maria porque não vale a pena, ele quer chegar no cara da Faria Lima. É lá a Faria Lima que dá dinheiro pro banco, não é a Dona Maria. A Dona Maria só dá despesa, cara. Só dá despesa, ela atrasa o cartão, e aí depois ela fica pedindo limite pra aumentar R$ 50 no cartão. Pro banco isso não é legal. Só que é a Dona Maria que importa o Bitcoin, né? Então o cara que tá garantido no sistema fiat, né, no mundo fiat, né, o mundo financeiro tradicional, a gente chama hoje em dia de TradFi, né, o Traditional Finance. O cara que tem um carro importado, vai trabalhar de ar-condicionado às 9 da manhã e não pega ônibus, cara, esse cara não tá preocupado com o Bitcoin, vamos ser honestos. Esse cara não tá preocupado com o Bitcoin. Qual que é o problema disso? O problema é não estar preocupado até o momento que eu tenho que ficar preocupado. Olha o comentário que eu faço aqui. Deixa eu ver se acha fácil aqui. Bom, eu fiz um comentário aqui, não tô achando aqui. Mas o comentário... Aqui, ó. E aí ele pergunta, né? Faz sentido? Faz sentido isso aqui? Pergunto pra você. Quero que você deixe aqui no chat comigo, nos comentários. Quem tá garantido no mundo fiat não tem incentivo pra aprender sobre Bitcoin. Faz sentido? Faz sentido, né, turma? Faz sentido. Até que vem um Fernando Collor de Mello 2 e pega tudo que é teu. E aí um cara comentou, e faz muito sentido também, um cara comentou aqui no post. Não sei se eu acho agora. Mas o cara comenta o seguinte, falou, faz sentido. Lá na Venezuela, os caras também não tinham nenhum incentivo pra aprender Bitcoin. Tudo bem que na época não existia, né? Aquela transação de Maduro, antes era o Hugo Chávez pra Maduro e tal. O cara lá na Venezuela, ele também não precisava se importar com nada. Ele tinha carro, mansão, casa, dinheiro na conta, dinheiro investido. Ele tinha tudo. Ele também não teria um incentivo pra aprender Bitcoin se já existisse na época. Até que o governo muda o país inteiro. Você pega aqui, na década de 90, né, 1990, Fernando Collor de Mello, ele, se você não tá ligado, eu vou te explicar, pergunta pro seu pai, pergunta pro seu avô, pergunta pro seu tio, pra sua tia, pra sua mãe, como que foi lá os anos 90. Fernando Collor de Mello foi eleito presidente, ele pegou lá uma ministra chamada Zélia Cardoso, né, e eles, começou o governo, ele falou assim, ó, agora nós bloqueamos o dinheiro, todo mundo vai ficar 50 pila na conta de cada um. Então se você tinha 100 reais, você ia ficar com 50 pila. O equivalente, né? Obviamente o dinheiro era outro, era cruzado real, cruzeiro, um monte de dinheiro que passou antes de chegar no plano real. Mas se você tinha $1 bilhão, $1 bilhão, você ia continuar com 50, porque o governo confiscou o dinheiro de todo mundo.
Então, faz sentido quem tá garantindo o mundo fiat não aprender sobre Bitcoin, não tem incentivo para aprender sobre Bitcoin? Faz sentido, faz muito sentido. O problema é a hora que a água bate na bunda, filho. A hora que a água bate na bunda e o cara não sabe o que tem que fazer, é o que acontece. Você lembra do caso recente, tá? Do Monark? Você lembra do caso recente do Monark? Não tô aqui pra defender ideia ou ninguém, não, tá? Estou aqui pra falar de um caso concreto. O cara, certo ou não vamos discutir isso, o governo vai lá e bloqueia tudo dele. Bloqueia tudo dele. Então bloqueia passaporte, bloqueia conta corrente, bloqueia contrato, mandou os ministros lá expediram, ó, quem tiver contrato com ele tem que encerrar agora. Mataram o cidadão, né? O cidadão foi morto ali. Como que ele fez pra se resolver? Bitcoin, cara. Nessa mesma época, tinha um outro carinha, conhecido também na internet, como é que ele chama? Caramba, como é que chama aquele cara lá? E sempre criticou o Bitcoin também. Ele fez até um vídeo, né? Me citou uma vez e tal. Cara, como é que chama o carinha? É um careca, um moreno careca. Esqueci o nome dele, cara. Caramba, esqueci. Pessoal lembrar aí no chat aí me fala. Ele também sempre falava. O Ryan, boa, Ryan dos Santos. Ele também sempre falava mal do Bitcoin. Não, pra que Bitcoin? Não sei o que, não sei o que. Quando bloquearam as contas dele, sabe o que aconteceu, Leandro? Ele mandou mensagem pro Monark e falou: Monark, e esse negócio aí de Bitcoin? Não, acho que ele mandou pro 38, né? Ô 38, que negócio é esse de Bitcoin? Me ajuda aí, cara. Né? Você vai lembrar, se você não conhece a história do primeiro libertário de verdade, libertário mesmo. Não é poser, não é que nem eu que fico aqui na internet dizendo que eu sou libertário, né? Tô falando libertário mesmo, aquele que abdicou de tudo, que é o Daniel Fraga. Não é um poser que nem eu, ou como você. Ah, eu sou libertário Bitcoin. Não, eu tô falando de um cara que botou skin the game e falou o seguinte: Estado, pau no seu cu. E mais um cidadão morto pelo Estado. Sabe o que salvou esses caras, cara? Foi o Bitcoin, velho. O que salvou esses caras foi o Bitcoin. Porque a hora que o governo pega o seu CPF e fala assim, ó, esse cara. E não importa o motivo, tá? Eu não tô dizendo se o motivo do cara ser cerceado tá certo ou tá errado. Não importa. Não é essa a questão, tá bom? Não é essa a questão. Mas a hora que o Estado fala assim, ó, esse cidadão aqui, deste CPF RG aqui, ó, esse cidadão aqui vai ser deletado. Quando o Estado fala isso pra você, acabou, cara. Você não tem mais conta corrente, você não tem mais dinheiro, você não tem mais celular, porque eles bloqueiam. O Daniel Fraga, por exemplo, ele tá impossibilitado de ter uma conta numa Vivo Team da vida, ele não pode ter um celular. Se ele tiver no Brasil, ele tem que ter em nome de laranja. Não pode ter, ele tem que ter um chip em nome de laranja. Ele não pode ter carro, ele não pode ter carta, caçar a carta dele, ele não pode dirigir. Tipo assim, ó, o cara, se ele quiser sobreviver, ele não pode dirigir Uber. Por quê? Porque o Estado tá dizendo pra ele que não pode. Então, quando o Estado chegar e deletar o cidadão, o CPF, não tem o que fazer, cara. Sabe o que? O único bot salva-vida que você vai ter é o Bitcoin. Só que essa galera rica do Brasil e do mundo, né? A galera da Faria Lima, ela não tá preocupada com isso. Porque a água não bateu na bunda. Só que de vez em quando a gente vê alguns casos assim. Monark, um cara que era rico, acredito eu que continua sendo, tá? Mas um cara que era rico, um dos maiores influenciadores do Brasil, foi deletado pelo Estado. O que salva ele? Parece que agora ele mora nos Estados Unidos e tal. O que salva ele? Receber em Bitcoin, pai. Ryan dos Santos ficou com medo de ser confiscado e tal, não sei o que. O que salva o cara? Bitcoin. É o que salva, cara. Veja, eu não tô falando de valorização, tá? Em nenhum momento aqui você tá falando, o Bitcoin tá 5, foi pra 10. Não é sobre isso que eu tô falando. É sobre soberania do seu dinheiro. É sobre você ter a sua carteira e utilizar como, quando e onde você quiser. Esse é o lance do Bitcoin. A questão especulativa, legal, é show de bola. Você comprou por 10, hoje ele tá por 100, legal, maravilha. Tá ganhando dinheiro, ninguém aqui tá falando contra. Mas não é sobre isso a questão que estamos falando. É sobre soberania. Aí você fala assim, não, Felipe, mas é só eu ficar amiguinho do Estado. Só ficar amiguinho do Estado. Então, se eu não for contra o Lula, se eu não for contra o Tachad, se eu não for contra o ministro não vai me cercear. Beleza, sabe qual que é o problema? O problema é que daqui 4 anos, pode ter uma reviravolta no Brasil, como teve aí há 8 anos atrás, sei lá, em 2016, né? 2016, né? Teve uma reviravolta no Brasil, e quem tava no governo caiu, e quem não tava subiu. E aí o amiguinho daqui virou inimigo daqui, cara. E o inimigo daqui virou inimigo daqui. Você entendeu qual que é o lance? Então, não adianta você só se garantir, não, vou ficar aqui do ladinho do governo, tô tranquilinho, vou na boinha, vou na manha, vou no pulo do gato.
Daqui a pouco o PT sai, cara, entra um desafeto do PT e vai caçar todo mundo. Do mesmo jeito, quando o Bolsonaro saiu, teve gente que foi caçada. Sacou a ideia? Então não adianta você achar que você tá garantido. Não tá garantido, cara. Você só tá garantido se o dinheiro estiver na sua mão. E, cara, eu tô falando aqui de Monark, tô falando de Rayan, tô falando de Daniel Fraga. São alguns casos. Quantos milhares de casos não acontecem no Brasil diariamente, não sei se diariamente, mas anualmente, de pessoas que não estão na mídia. O cara simplesmente foi deletado. Por quê? Porque tá devendo um imposto, porque, sei lá, cara, fez uma merda aí, sei lá. E o Estado foi lá e deletou o cidadão. Quantos e quantos e quantos? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Tem aquela frase icônica, né? Que diz o seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância. O Bitcoin é a nossa vigilância. Então, eu não sei se eu posso estar sendo. Eu posso estar sendo totalmente extremistas ou totalmente utópico. Não, nunca mais vai ter um Collor da vida, tá? Nunca mais no Brasil vai ter um Collor da vida, ninguém mais vai confiscar meu dinheiro. Tudo isso aqui que eu tô falando é um absurdo. Beleza. Só que eu quero me garantir antes. Eu não quero ter que me garantir depois. Eu não quero ter que correr daqui a pouco. Eu não quero esperar acontecer pra correr. Não, eu corro. E se não acontecer, nota 10. Se acontecer, eu tô garantido. Então eu prefiro ter, e eu não tô dizendo pra você botar 100% do seu patrimônio, tá? Mas boa parte do patrimônio, cara, tem que estar em algo que não seja confiscável. Que não seja tomável. Porque agora a gente vive aí, e aí você vai questionar se é uma democracia ou não, mas a gente não vive ainda uma ditadura. Só que a gente pode ter uma ditadura, seja de esquerda, seja de direita, seja da puta que pariu, amanhã, cara. Pode ter um golpe no país e os caras tomarem o poder. Correto? E aí essa ditadura, não gostei de você, toma tua terra, não gostei de você, toma tua conta corrente. Olha o que aconteceu na Venezuela, cara, aqui nosso vizinho, cara, aqui em cima. Aqui em cima, Venezuela, cara, aqui em cima. Fronteira aqui no norte do país, pô. Então, tá tudo, tem um ditado lá em Santos que a turma fala assim, ó, se tá suave pode azedar. Não é assim, turma? Então, cara, pro negócio ficar ruim, basta tá bom. Então, o que que eu prefiro? Eu prefiro ter o meu bot salva-vidas primeiro, que é o Bitcoin, e eu uso ele ou não. Se eu precisar usar o meu bot salva-vidas, eu uso. Se eu não precisar usar, tá tudo certo, não muda nada na minha vida. E ainda ganho dinheiro porque a especulação dele tá subindo, né? Não para de subir nos últimos 16 anos. Então, cara, você que é riquinho, você conhece um riquinho, e até tem um cara no post que fala, né? O Dornelli diz o seguinte: eu trabalho com milionários e posso te garantir que eles não têm o menor interesse em Bitcoin. Além da renda do trabalho, muitos recebem quase 100 mil por mês só em dividendos de investimentos conservadores. Qual seria a motivação para se preocupar com Bitcoin? É isso. O cara que ganha 100 mil por mês, sai para trabalhar 9 da manhã numa quarta-feira, segunda e terça ele folgou, o cara que ganha 100 mil por mês, irmão, ele não tá preocupado com Bitcoin. Só que o dia que a água bater na bunda, esse cara vai estar desesperado. E olha, a água bate na bunda, hein? Ou você acha que lá na década de 90, com Fernando Collor de Mello, você acha que a população esperou ou esperava que ia ter um confisco na poupança? Você acha que esperava? Você acha que, no geral, a turma esperava um confisco? Não esperava, irmão. Sabe quem esperava? Era o teu bisavô, que na época, né, devia ter ali seus 70, 80 anos, que já não confiava no governo e deixava lá o cruzeiro cruzado, sei lá que dinheiro que era da época, ele deixava debaixo do colchão. Esse cara tava precavido. A galera que nasceu na era bancarizada, né, que guardava as coisas no banco, essa galera nem se preocupou. E quando foi ver, chegou um dia e tava lá a notícia. Abriu o jornal, que na época era jornal, né, não tinha internet, né? Ou se tinha no início dele. Não tinha. Anos 90 ainda não tinha do jeito que a gente tem hoje, óbvio. O cara abriu o jornal e falou assim: minha conta corrente tá fodida. Ele foi no banco, não tinha nem aplicativo, né? Ele foi no banco e viu que só tinha 50 reais pra ele poder passar a vida. É isso, cara. Sem falar que muita gente tirou a vida, porra, caos econômico, e a gente demorou uns 4 aninhos, né, pra ser resolvido. Foi ser resolvido em 94, né? Que aí veio o Plano Real e, por incrível que pareça, o Plano Real, em algum momento, a gente tinha o real mais valorizado que o dólar. Então, por exemplo, o dólar valia 80 centavos. $1 valia 80 centavos. Hoje, $1, nós estamos falando de 5,80, né? Chegou a bater 6,30. 6,30. Então, e veja, eu não tô nem falando da questão
Especulativa, repito, não tô nem falando da questão inflacionária. Eu estou falando na questão de confisco. Na questão de o que é meu, ninguém tasca. Sacou a ideia? Isso, overnight. Meu pai falava muito do overnight. O que era o overnight? O cara punha no final do dia do expediente bancário pra pegar de manhã cedo. Porque rendia mais que a inflação. Não é que rendia mais que a inflação, é o jeito que ele se protegia, o overnight. Meu pai falava isso. Eu não cheguei a pegar, né? Assim, já era nascido, né? Porque eu nasci em 87, né? O confisco foi em 90 pra 91, plano real em 94 e tal. Mas eu era muito pequenininho, né? Tinha 3, 4, 5 anos, não lembro. Mas meu pai falava do tal do overnight. O cara que tinha grana, ele punha no overnight. O que era o overnight? Tu punha no final do expediente bancário pra pegar no dia seguinte. Louco, né? Como fala pro Bar se ganha R$1 milhão de dividendos por dia, que é melhor comprar Bitcoin? É, pois é, cara. Como é que você fala isso pro cara, né? Como é que você fala isso pra ele? Não fala, né? Não fala, ele tá ganhando muito dinheiro, ele tá no sistema legado, no sistema legacy, vai que vai. Até a hora que muda o governo e o governo fala assim, não gostei desse velho, vamos catar tudo que é dele. E aí, filho, aí é história. E aí nós vamos falar dessa história décadas pra frente, não é isso?